E olha, a Justiça Federal cobrou a adoção de providências concretas na proteção de tartarugas marinhas no litoral de Maceió. Essa decisão reconhece que o município, a União, o IBAMA, o ICMBio foram omissos no combate de encalhes e mortes dos animais. A Ana Cláudia traz agora mais informações dessa sentença e vamos saber então, Ana, quais foram os prazos, as medidas solicitadas e determinadas pela Justiça. Pois é, Felipe, foram várias medidas e também prazos que foram estipulados. A gente lembra que é muito comum a gente noticiar aqui no L2 casos de encalhe e também das mortes de tartaruga por todo o estado de Alagoas. Por isso, houve essa ação do Ministério Público Federal com a sentença agora da Justiça Federal. E aí, uma das determinações dessa sentença é que os entes federais, eles devem apresentar em conjunto, no prazo de 90 dias, um plano de ação local para evitar a captura incidental por artes de pesca, bem como intensificar o monitoramento e a fiscalização da atividade pesqueira. Já o município de Maceió terá esse mesmo prazo para elaborar um plano de ação local para a conservação das tartarugas marinhas, o que deve, Felipe, englobar várias ações, várias medidas estruturais para combater esse aumento do número de mortes desses animais em curto, médio e longo prazo. A gente lembra também que na decisão o município de Maceió deverá decidir no prazo de 30 dias sobre o processo administrativo referente à proposta de criação da unidade de conservação aérea de relevante interesse ecológico costeiro marinha das tartarugas, que foi paralisado desde 2017. Quem comentou sobre essa decisão da Justiça foi o presidente do Instituto Biota de Conservação, o Bruno Stefanes. Vamos acompanhar o que ele diz. Essa sentença vem para fazer com que esses órgãos criem um plano de trabalho para atingir essas ações de conservação. As tartarugas são espécies emblemáticas e bandeiras e precisam do apoio de todos os órgãos que trabalham com o meio ambiente. Eles têm essa responsabilidade. O Instituto Biota fica sobrecarregado sobre as demandas que advêm desses animais, mas nós somos uma ONG, terceiro setor. Nós não temos uma obrigação legal de se cumprir essa questão ambiental, e os órgãos governamentais sim. Então, essa ação civil pública visa fazer com que esses órgãos públicos cumpram a sua demanda constitucional de zelar pela questão ambiental, e as tartarugas elas estão nesse contexto como uma espécie emblemática, digamos. Você protegendo a tartaruga marinha, você não está protegendo só tartarugas marinhas, nós temos todo um ecossistema envolvido ali no local, que também será protegido, e nós vivemos de frente para o mar, e precisamos de ações que protejam a nossa costa, que protejam a nossa fauna marinha, e a tartaruga tem esse poder de ser uma espécie guarda-chuva, onde protegendo ela, se protege todo o ecossistema de várias outras espécies que ali habitam. Quem também faz o acompanhamento dessas ações aqui em Alagoas é a Universidade Federal de Alagoas. E quem fala também, comenta sobre a decisão, é o Robson Santos, que é pesquisador e professor da UFAL. Vamos ver o vídeo que ele nos enviou. Algumas reuniões ocorreram com os potenciais envolvidos aí para poder tentar criar um cenário de conservação melhor para as tartarugas marinhas no estado, mas isso não avançou, não se converteu em medidas eficazes. Por isso foi judicializado esse processo, e foi nesse contexto que eu fui chamado como testemunha. Então, meu papel foi de testemunha para poder relatar o que as pesquisas desenvolvidas pela Universidade Federal de Alagoas indicavam sobre as tartarugas marinhas aqui no estado. E as nossas pesquisas mostram isso, que o estado é um lugar bastante relevante para a alimentação das tartarugas marinhas, principalmente da tartaruga verde, da tartaruga oliva, e também bastante relevante como áreas de desova, especialmente a tartaruga oliva no sul do estado e também a tartaruga de pente. E que as medidas atuais, por exemplo, as unidades de conservação da maneira que elas estão desenhadas, não contemplavam a proteção efetiva, e mais do que isso, a gente tinha aqui altas taxas de mortalidade. Essas taxas de mortalidade, elas ultrapassavam muitas vezes algumas médias nacionais, dependendo da região aqui no estado. E foi nisso que o juiz percebeu a gravidade do assunto e decidiu pela decisão que vocês viram.
Então, a gente tem aí um cenário agora que vai na direção da interação de esforços para que a gente possa ter uma conservação melhor desses animais aqui no estado. Pois é, Felipe, ficam agora essas medidas que devem ser adotadas, né, pelos entes, além desses prazos para serem cumpridos. Essa questão envolvendo encalhe, morte de tartarugas, a gente sempre vem noticiando aqui em reportagens. O Ministério Público Federal vem agindo com regularidade. A gente lembra, né, várias praias que estão com proibições de circulação de veículos, justamente por serem locais de desova de tartarugas. E aí fica, né, essas ações da Justiça, do Ministério Público Federal, a decisão da Justiça Federal, e a gente espera que sejam cumpridas as sentenças para poder preservar essas tartarugas marinhas que são tão importantes para a gente. Felipe, boa noite para você. Boa noite, Ana. E medidas simples, como a colocação, por exemplo, de refletores na orla, podem desnortear essas tartarugas que podem caminhar em direção ao asfalto e não ao mar. Então, realmente, os órgãos ambientais precisam ser consultados para fazer a coisa da forma correta e a população fazer seu papel. Muito obrigado, Ana, pelas informações. E a seguir, 2 acusados de espancar e matar o torcedor